qual o propósito de sermos criados simples e ignorantes para progredirmos, renascendo sempre para o aprimoramento do espírito, para alcançarmos até onde for possível, sempre progredindo? E aí? Bom, eu posso dizer por que a gente não é criado sem ser simples e ignorante. Porque nós precisamos construir a nossa história. Eu tenho que ser capaz de fazer a minha história. Então, Deus nos cria desprovidos de tudo para que as experiências propiciem ao princípio espiritual as experiências necessárias para o alargar do seu conhecimento, da sua compreensão de vida, e ele vai cada vez mais habitando em corpos mais complexos, vivendo em estruturas cada vez mais ricas de detalhes, aprendendo cada vez mais, deixando de ser simples, deixando de ser ignorante, para que ele alcance a condição de ser um espírito pleno de conhecimento e de capacidades espirituais fantásticas, em que ele vai se desenvolvendo e vai colaborando com Deus na harmonia do universo. Então, isso dá para a gente entender por que somos criados simples e ignorantes. Por que, em que sentido? Porque não dá para criar já inteligente. Ele tem que aprender para que seja uma conquista da criatura. Mas talvez a sua pergunta seja por que Deus nos criou. Eu acho que o que está querendo saber é por que Deus nos criou. Esta pergunta, nós não temos a resposta. Por que Deus criou? Ele criou porque ele é Deus. Então, como ele é Deus, ele criou. Mas assim, por que ele criou? Ele criou porque ele é Deus. Nós não temos em doutrina espírita essa definição de maneira clara, assim, olha, a criação se deu por causa disso. Nós sabemos como se dá a evolução, como é que o princípio espiritual evolui, mas se alguém perguntar assim, sim, mas por que ele quis criar? Aí tem que perguntar para ele. Então, para obter essa resposta, tem que evoluir para chegar pertinho para perguntar. Que essa daí, até agora, em doutrina espírita, não tem. A Dolores está dando uma resposta que ele criou porque ele quis, uai, né? Então, não há uma resposta assim que a gente... Não, isso aqui encaixa perfeitamente. Por enquanto, nós somos como que amebas olhando para as estrelas e tentando entender o que são elas. A gente ainda não tem condição de compreender a razão da criação. Por que nós temos filho? Por que a gente põe filho no mundo? Por quê? A gente põe aquele bebezinho, o bebê cresce, evolui, aprende moralmente, aprende intelectualmente, cresce, envelhece. Por quê? Qual é o sentido disso? Talvez perguntasse alguém de fora do planeta Terra. Mas a gente vai saber que tudo está envolvendo emoção. A gente tem filhos porque a gente ama, né? A gente ama e a ter o filho é a expressão do amor que está dentro de nós. Nós poderíamos dizer que Deus ama tanto que ele precisa criar a vida, ele precisa expressar esse amor. Então, é um ato de amor de Deus. É só o máximo que se pode dizer por uma conclusão. Deus ama demais, então ele cria sempre, sempre continuará criando vidas, que são expressão, são os filhos, como dizem, de Deus.